Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula de física para falar sobre resistores, só que dessa vez para falar sobre a segunda lei de Ohm. Só recapitulando o que nós vimos na aula anterior, nós definimos o que é um resistor, né? Ficou claro que todo elemento do circuito cuja função é transformar energia elétrica em energia térmica é chamado de resistor. Tá? Então a função do resistor nada mais é do que provocar o efeito Joule. E nós vimos também nessa aula anterior, né, quando nós tratamos da primeira lei de Ohm, que para determinados resistores mantidos a uma temperatura constante, a DDP e a intensidade da corrente que o atravessa, elas são diretamente proporcionais. Ou seja, essa razão entre tensão ou DDP, como você queira chamar, intensidade da corrente, produz sempre um valor constante. Essa é a primeira lei de Ohm, tá? Essa fórmula, inclusive, pode ser reescrita. Lembrando que aqui embaixo você pode colocar 1, multiplicar dessa forma. Você também pode reescrever como sendo U igual a R vezes I, tá? Então, a primeira lei de Ohm diz que para determinados resistores, isso daqui vale. Esses determinados resistores que satisfazem essa lei, nós chamamos de resistores ômicos. Se ele não satisfizer, obviamente vai ser um resistor não ômico, tá? Foi sobre isso que nós falamos na aula anterior. Na aula de hoje nós vamos tratar da segunda lei de Ohm. Outra coisa que você tem que entender é que a resistência de um resistor depende também das suas características geométricas. E a segunda lei de Ohm diz o seguinte: para resistores com esse formato cilíndrico, né, perceba que aqui eu fiz uma ilustração do que seria um resistor cilíndrico, então ele tem um comprimento e uma área de seção transversal. Então a segunda lei de Ohm diz que a resistência desse resistor, ela depende dessas características geométricas. Sendo ainda mais claro, ela diz o seguinte, que essa resistência é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional a área da seção transversal. Então, matematicamente seria isso, tá? Resistência diretamente proporcional ao comprimento, inversamente proporcional à área. Perceba que aqui eu tenho a constante de proporcionalidade, que é representada pela letra grega ρ, e essa constante de proporcionalidade nós damos o nome de resistividade. Então, note que nós temos o resistor, a resistência e a resistividade, tá? Resistividade é essa constante de proporcionalidade, ok? Eu trouxe aqui um exemplo só para ilustrar a segunda lei de Ohm. O que é que diz o exemplo? Um engenheiro eletricista decidiu colocar em uma instalação elétrica fios de cobre com área de seção transversal de 1,5 mm². Cada rolo continha exatamente 100 metros de fio. Determine a resistência elétrica do fio contido em um rolo. E aqui tem a informação, ele está dando a resistividade do cobre. Então essa resistividade depende do material que é feito o resistor, tá? Então vamos iniciar a solução. Geralmente, quando eu estou resolvendo um problema de física, antes de mais nada, eu faço questão de anotar as informações que o problema fornece. A primeira informação aqui é a área da seção transversal. Então, a área é de 1,5 mm². A outra informação é que cada rolo continha exatamente 100 metros de fio. Então, comprimento é de 100 metros de fio. Determine a resistência elétrica. Então, é o R que nós queremos descobrir. E a última informação é a resistividade do cobre. Essas informações vocês encontram facilmente, tem tabelas que colocam a resistividade de cada resistor, dependendo, é claro, do material que ele é constituído. Então a resistividade do cobre é 1,7 vezes 10 a menos 8 ohms vezes metro. Por que eu faço questão de fazer isso? Porque você tem que lembrar que quando você resolve uma questão de física, você tem que ficar muito atento às unidades. E antes de colocar na fórmula, você tem que ver se as unidades são compatíveis. Aqui, por exemplo, elas não estão. O comprimento está em metro,
Só que a área está em milímetro quadrado. Não pode, ou tudo em metro ou tudo em milímetro. Como saber qual que eu vou escolher? Aí você observa a unidade da resistividade, que está em ohm vezes metro. Portanto, as outras têm que estar em metro. Essa já está e essa tem que estar em metro quadrado. Eu vou transformar em metro quadrado, de modo que a resistência tenha como unidade o ohm. Então, vamos tentar ajustar isso daqui. Como é que se transforma de milímetro quadrado em metro quadrado? Bom, de milímetro para metro, você multiplica por 10 a menos 3. Só que como está aqui ao quadrado, vai ser 10 a menos 6. Então, aqui a área vai ser 1,5 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Aqui é a notação científica. Então, tudo ok, é só colocar na fórmula. R igual a ρ, né? Resistência igual a resistividade, que multiplica comprimento dividido pela área. Então, a resistência que eu quero descobrir é igual a 1,7 vezes 10 a menos 8 vezes o comprimento, que é esse aqui, 100 metros. 100 metros na forma de potência 10 ao quadrado, né? Então, resistividade está aqui, eu coloquei. Comprimento 100 metros, está aqui, 100 é 10 ao quadrado, dividido pela área, que está aqui, 1,5 vezes 10 a menos 6. Só fazer as contas agora. Então, resistência é igual, aqui eu estou trabalhando com notação científica, né? Então, 1,7, multiplicação de potências de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Menos 8 mais 2 dá menos 6, sobre 1,5 vezes 10 a menos 6. Bom, como essas notações científicas têm a mesma potência de base 10 em cima e embaixo, eu posso simplesmente cancelar, né? Se fossem diferentes, bastaria usar a propriedade da divisão, né? Divisão de potências. Nesse caso já cancelou. Então, para finalizar, R é igual a 1,7 dividido por 1,5. Aí você pode fazer a conta aí e vai perceber que dá aproximadamente 1,13, tá? Aproximadamente 1,13. A unidade da resistência é ohm. Ok? Espero que tenham entendido.